Amém. Eu tenho uma palavra que o Senhor alimentou meu coração para eu compartilhar com vocês. E essa palavra vai edificar a sua vida hoje. Quem quer ouvir, diga eu quero. Quem vai ser uma terra boa para essa semente ser lançada na sua vida aí hoje? Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 11. O versículo é o de número 1. Segundo Reis, capítulo 11. Versículo de número 1. Estou usando uma Bíblia diferente hoje. Se houver alguma falha aí, e eu precisar de capitular aqui, vocês vão ter paciência comigo. Eu sou muito visual e a minha outra Bíblia eu já sei os lugares que está. Eu não decoro talvez a referência, mas eu decoro no local da página que está. Eu tenho mais facilidade para isso. Estou com uma Bíblia nova que eu ganhei. Essa Bíblia tem 2 versões, então vamos usar ela aqui hoje. Amém? Vocês estão felizes? Você vai sair daqui muito mais abençoado do que você chegou aqui hoje. Vamos para o texto. Primeiro verso, 2 Reis, capítulo 11. E nós vamos ler só esse verso. Diz assim: E vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Põe na versão linguagem de hoje, por favor, NTLH. Olha o que diz: Assim que Atalia, mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para todas as pessoas da família real, que todas as pessoas da família real fossem mortas. Aí na NVI a gente encerra. Diz assim na NVI: Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que o seu filho estava morto, mandou matar toda a descendência real. Amém? Pode assentar em nome de Jesus. Vamos para a palavra. Que bom que você está aqui hoje. E nós vamos ministrar esse texto bíblico para cada um de nós. A Bíblia vai dizer, nós estamos, para a gente contextualizar aqui, acho que foi semana passada que eu vim contando para vocês a história dos reis de Israel. Permita-me só, para ter a introdução dessa mensagem, ajudar vocês aqui. O livro de Juízes vai dizer que Deus, de tempos em tempos, levantava alguns juízes para cuidar de Israel, para dar direção, porque um povo sem líder é um povo que se perde. E a Bíblia vai dizer que Samuel se levanta como juiz, como sacerdote e profeta. E a Bíblia vai dizer que ele vai ficando velho, e os filhos de Samuel era um homem de Deus. Todo Samuel é um homem de Deus, né? Né, Samuel? E Samuel, ele vai ficando velho, e os filhos de Samuel não seguem a mesma fidelidade ao Senhor. Os anciãos de Israel agora ficam com medo, porque a tendência é que agora os filhos vão governar sobre eles, e como eles percebem que os filhos não estão na direção de Deus, eles vão dizer o seguinte: olha, Samuel, põe um rei diante de nós. E aí agora, vocês lembram que Samuel tenta aconselhar o povo para assim não fazer, mas o povo insiste, e a Bíblia fala, Bueno, que Deus permitiu Israel ter um rei. Aí eles escolheram um homem chamado Saul, Poliana, porque esse homem era forte, era alto, e aí a Bíblia diz que ele foi o primeiro rei de Israel. Porém, Vanderlei, a Bíblia também vai dizer que esse homem desagradou a Deus, e o Senhor permite Davi, esse sim um homem escolhido por Deus para ser o rei de Israel. E vocês lembram da história que depois de Davi ficando já velho, seu filho, Salomão, agora vai ser o rei de Israel, e o rei mais sábio de Israel. E a Bíblia vai dizer que agora Salomão morre, e nessa continuidade de reino, a Bíblia vai falar que o reino fica dividido. Agora nós temos o reino de Israel e o reino de Judá. 10 tribos, Salmo, formam o reino de Israel. 2 tribos formam o reino de Judá. E aí começaram a se levantar reis
e reis. E de acordo com a tradição, todo filho de um rei, ele não precisava fazer nada. Só por ser filho, ele já tinha o direito adquirido de ser o sucessor do seu pai. E a Bíblia vai dizer então que vão se passando, Diego, alguns reis, e aí chegou em um momento em que Acazia, a Bíblia vai dizer que esse homem morre, e aí agora aparece Atalia, e olha que perigo, porque ela sabe que tem os filhos que têm o direito da herança, mas olha o que acontece. Depois que Acazia morreu, a Bíblia vai dizer que a mãe olha para todos os descendentes e fala assim, ó, mata todo mundo. Por quê? Porque ela quer tomar posse. Ela quer, escute, acessar, e agora ela quer o trono para ela. É uma mulher que maquina o mal. Uma mulher que não tem promessa, mas tem ambição. É uma mulher aqui que ela não tem o direito. Ela não tinha uma unção, mas ela tinha uma estratégia para tomar posse e querer ser intitulada a rainha. Ela não tinha chamado, mas ela tinha uma sede pelo poder, ao ponto de até provocar algumas mortes. E o nome dela era Atalia. Fala comigo, Atalia. Escuta, preste atenção no texto. A gente só leu o versículo de número 1, vamos ficar nele. Então agora, escute, trazendo aqui uma exegese bíblica, nós estamos entendendo que agora tem um governo que não é legítimo. Vocês estão comigo? Ela agora, ela tomou posse, ela sentou na cadeira de uma rainha, mas ela não tem essa autoridade. Ela quer governar, mas ela não tem essa autoridade. Ela não tem aprovação divina. É um espírito, escute, maligno, que quer suceder algumas gerações. Ela não mata por ódio, ela mata porque ela quer, ela está obcecada pelo poder. Escute, o inimigo não tenta destruir o que você é, mas ele tenta se tornar quem você é. Escuta, presta atenção, essa mulher ela está querendo agora uma posse que não é dela. E deixa eu já indo para a mensagem de hoje. Escuta, eu quero falar que essa mulher é um principado. Essa mulher, ela tem um espírito maligno que ela quer tomar posse, que ela quer acessar ambientes que não é dela. Essa mulher, a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela está querendo, escuta, ela tenta matar a esperança de alguém que tinha herança. Essa mulher quer eliminar uma descendência espiritual que tinha direito. Escute, essa mulher, ela busca interromper uma promessa. Vocês estão entendendo? Porque o filho do rei tinha a promessa. Eu vou falando porque alguém vai pegar. O filho do rei tinha direito da herança. O filho do rei, ele podia sentar na cadeira. O filho do rei era que tinha o direito. O filho do rei, ele sabe, quando chegar a minha hora, eu vou sentar no trono. Quando chegar a minha hora, eu vou tomar posse da promessa. Quando chegar a minha hora, eu vou acessar o que o meu pai me prometeu. Agora entra Atalia para querer atrapalhar o filho de receber a herança do pai. Mas escute de uma coisa, e não muda, queridos, no dias de hoje, é exatamente o que o inimigo está querendo fazer. Ele vem como esta mulher, querendo roubar a promessa que é sua. Escuta, ela não quer apenas um trono, ela quer apagar o legado para dizer, agora sou eu que tenho direito. E o nosso adversário espiritual dos dias de hoje, ele faz a mesma coisa. Ele quer tirar de você a herança, ele quer tirar de você a promessa, ele quer entrar na sua frente. Mas eu estou muito feliz por essa palavra, porque hoje, se existe uma Atalia que quer atrapalhar você, nós viemos aqui para dizer que existe um Deus todo poderoso que vai garantir a promessa que é sua.
É tão interessante, pastor Lucena, que a atitude dessa mulher era praticamente as mesmas dos dias de hoje. Ela surge, escuta, ela surge quando alguém, olha que vai haver uma transição de liderança. Ela se levanta, preste atenção, em um momento de perca, Andréia, porque a Bíblia está dizendo, olha, morreu alguém, e toda morte traz tristeza. Vem comigo para vocês entenderem a mensagem. Toda morte traz tristeza. É um líder que morreu, é o rei da nação, é o rei de Judá. Então agora gera um desconforto, meu irmão. O povo fica desesperado, e olha a estratégia do inimigo. Ele quer aproveitar o seu momento de tristeza para entrar na história da sua vida. Eu estou entendendo que você já sabe o que Deus está falando com você. Tem hora que acontece alguma calamidade, algumas frustrações, e é nessa hora que o espírito de Atalia quer entrar na sua vida. É a hora que a empresa parece que passa por um problema, e aí se você não tomar cuidado, Atalia vai querer entrar para governar. É o dia que as coisas não estão muito favoráveis, mas aí escuta, ela manda agora destruir e matar todo mundo para que ninguém tenha herança. Eu vou entrar na frente, levanta a mão aqui em nome de Jesus. Não vai ter espírito de Atalia que vai entrar, não, meu Deus do céu. Eu estou entendendo que nós estamos em um culto espiritual. Eu estou liberando uma palavra profética. O inimigo tentou de todas as formas, mas hoje está sendo cancelado, está sendo anulado a intervenção de Atalia na sua vida. Eu queria que a banda subisse aqui comigo. Alguém está entendendo essa mensagem? Escuta, ela chega e fala, mata todo mundo. Mata, não vai ficar nenhum filho. Mata todos, porque eu vou tomar a posição. Eu vou tomar o lugar. Agora sou eu, escuta. Eu sei que Israel vivia um tempo de sucessões, de heranças aqui. Agora escuta, querido. Mas quando Deus libera um trono, ninguém tem autoridade para impedir. Mas olha comigo, Mara. Ninguém, escuta, ninguém tem autoridade para impedir aquilo que é seu. Mas olha para mim aqui, mas ela matou a herança, sim ou sim? E agora ela se entra no trono, sim ou sim? Agora vem comigo nessa palavra, porque esse aqui é muito poderoso. Aí a gente pensa, meu Deus, irmã Maria, agora a Thalia tomou o lugar. Meu Deus, parece que é tudo perdido agora. Se a Bíblia está dizendo, escuta, se eu acabei de falar para vocês que quando Deus libera algo, ninguém pode, escuta, ninguém tem autoridade para impedir aquilo que Deus está falando. Mas por que a Thalia, ela entrou agora e se entrou no trono? Fica tranquilo, meu irmão. Tem hora que parece que o inimigo até atrapalha, mas entre atrapalhar e impedir tem uma distância muito grande. Eu estou falando e pregando para pessoas que o inimigo até hoje... Vamos, banda, vamos aí, rápido, que nós vamos para cima aqui hoje. Escuta, eu estou pregando para gente que até hoje, você vai tomar posse dessa palavra. Até hoje, algumas Atalias, eles não podem impedir, mas ele sentou no trono, atrapalhou. A Atalia está atrapalhando, ele não pode impedir, mas ele consegue por um tempo atrapalhar. E eu estou pregando para gente aqui que você sabe, quando estava chegando a sua vez, parece que a Atalia veio para atrapalhar, mas em nome de Jesus de Nazaré, essa Atalia vai cair por terra hoje. Atrapalhou, mas não impediu a ação de Deus na sua vida. Meu Deus, eu sinto graça de Deus aqui no altar. Eu sinto graça de Deus aqui no altar. A Bíblia vai dizer que ela senta. Escuta, alguém pode até atrapalhar, mas não tem poder de cancelar aquilo que Deus falou que é seu. É seu, é seu. Eu vou pregar essa palavra e vou liberar essa palavra profética para você. Tem muitas Atalias aí querendo atrapalhar você. Alguns até conseguiram atrapalhar, mas não conseguiram anular a promessa de Deus para a sua vida. A promessa é tua, a promessa é tua. Fica tranquilo, tudo que Deus prometeu vai acontecer na história da sua vida. Vai acontecer, vai acontecer. Escute, vamos para o texto. A Bíblia vai dizer que ela senta. E aqui, escute, há momentos na nossa vida, porque eu fico pensando aqui, Gília, no que tem direito à herança. Porque o pai morreu, é lógico que existe uma tristeza nesse momento. Mas agora ele entende, olha, eu não queria que o meu pai morresse. Mas se o meu pai morreu,
eu vou dar continuidade. Então parece que estava tudo alinhado, sim ou sim. A promessa é legítima, sim ou sim. É como se ele estivesse dizendo, o tempo chegou, sim ou sim. Os vivos digam sim. Só os vivos. Então escute, a promessa é legítima. Então chegou a minha vez. Ele tem, o filho tem direito, sim ou sim. Aí agora escute, chegou a minha hora. Mas aí parece, queridos, que quando chega a sua hora, surge uma resistência inesperada. Sabe por quê, queridos? Porque parece que quando está chegando o seu momento, você começa a contemplar, gente, mas parece que é quando chega a minha vez que tem uma resistência para dar certo. Aí você fala, eu fiquei no quase deu certo, quase foi na minha hora, quase chegou o meu tempo. A Thalia não era herdeira, ela não era herdeira legítima, mas ela se levanta quando o trono está vazio. Ela mata a descendência, como nós lemos aqui no versículo de número 1. Ela usurpa o lugar que pertence a outro. E aí, escute, e agora parece que está tudo perdido, mas eu fico aqui olhando para esse texto. A versão de Almeida vai falar, vendo essa mulher, ela estava observando, vendo essa mulher, escuta, que o seu filho era morto, levantou-se e foi destruir. Essa Thalia aqui representa a usurpação espiritual nos dias atuais. É o inimigo que se levanta, escuta, e quando é algo ilegítimo, e ele quer ocupar um lugar que é seu. Sabe quando alguém, olhe para mim aqui, quando alguém parece que faz tudo de forma errada, alguém está quebrando princípios e parece que está dando certo. E aí parece que nessa hora a gente fala, não, mas peraí, é quando a história dessa mulher, é quando alguém vive que deveria ser para você. E aí a gente vai lendo o texto, a gente fala, meu Deus, a Thalia sempre aparece quando você está prestes de sentar ou tomar posse daquilo que é seu. Vocês entendem que o pai, que esse menino está dizendo, agora é minha vez. Mas aí, escuta, alguns que estavam pensando, agora é minha vez, o texto vai dizer, ela mandou destruir toda a descendência. Aí eu fico imaginando a cabeça dessa mulher, pronto, consegui. Porque se tem uma coisa que o inimigo gosta é de te ver derrotado, acabar com a sua história. Escuta, mas quem tem promessa, quando parece que está tudo perdido, a promessa vai entrar em vigor. Olhe para mim, aos olhos dos homens está tudo perdido, aos olhos dos homens não tem mais jeito, a descendência foi destruída, o trono agora foi ocupado por essa mulher, parece que a promessa foi anulada. Diga comigo, parece que a promessa foi anulada. E a única coisa que faz parecer que a promessa foi anulada é porque essa mulher está sentada num lugar que não é dela. E eu sei que Deus está falando de uma forma muito poderosa com alguém aqui, porque tem momentos que acontece algo na nossa vida que você mesmo até deixa de acreditar, ou deixa esfriar, e até começa a duvidar do profeta que um dia Deus usou para falar com você. Porque quando o espírito da Atalia chega, ela quer roubar o que é seu. E lembre-se, ela sempre vai chegar no momento oportuno. E o diabo, ele quer trabalhar desse jeito. Mas de uma coisa ela não sabe, porque o Deus que promete, Ele é fiel para cumprir. As Atalias de hoje é uma crise que chega na sua casa, é um diagnóstico que chega na sua casa, é uma desavença, você nem sabe onde iniciou essa briga, essa confusão. Sabe, é um mau entendimento, essa crise financeira que chega, é o descontrole às vezes da empresa, você não sabe mais o que fazer, qual é o passo que você vai dar, você se sente oprimido, é uma opressão, escuta, é emocional e espiritual, e o espírito da Thalia parece que está, sabe, reinando na vida de algumas pessoas. E a gente às vezes fica num sentimento de impotência diante de tantas coisas que às vezes
a gente vê acontecendo no nosso país, a gente fala, meu Deus! Mas deixa eu te falar uma coisa, existe uma promessa sobre você. Outro dia eu vi umas pessoas dizendo, olha aqui, rapaz, deixa eu te falar, Uberlândia está vivendo uma crise, e não sei o que. Eu falei, olha, para você, porque para mim tem uma promessa, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu não sei você, mas para mim tem uma promessa, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ela senta no trono, só que tem um segredo muito poderoso. Ela senta no trono e ela pensa, agora o meu plano deu certo. Eu me amarro do jeito que Deus trabalha, porque agora ela pensa, agora deu certo, sabe? Agora eu consegui. E essa Thalia, ela chega em situações, trazendo aplicação pessoal, como eu disse para você, o emprego que parece que estava dando certo, o projeto parece que estava indo bem, e agora, sabe, parece que cancelou tudo. Eu estou pregando para pessoas aqui que falam, não pastor, eu achei que a promoção era minha, eu achei que o carro era meu. Mas você precisa continuar crendo até quando essas Atalias se levantam. Conversei com uma pessoa hoje, ela, pastor, preciso falar com o senhor. Eu falei, eu estou em aula, daqui a pouco eu te ligo, quando terminar a aula eu te ligo. Ela falou, pastor, estava comprando um carro, pastor, e aí o meu limite não deu, estava comprando um carrinho meia boca esse carro, um carrinho mais simples, mas só para andar mesmo. E aí deu errado ali e aqui, e aí é nessa hora, deu errado, um carro simples deu errado. Mas ela falou, mas aí, eu conversei com uma pessoa ali, a pessoa aqui falou, me indicou um outro lugar, pastor, e aí para a glória de Deus, pastor, um milagre aconteceu, eu consegui algo bem melhor do que eu imaginava, comprei um carro muito melhor do que eu estava olhando primeiro, e eu estou ligando para o Senhor para nós glorificarmos a Deus juntos. Escuta, queridos, eu vou encerrar. O versículo 1 fala assim, ó, ela mandou destruir toda descendência real. Então agora ela começa a tomar posse, escute, porque ela mandou destruir todos. Mas eu preciso liberar uma palavra para a sua vida hoje. Nem tudo que parece que é o fim, de fato vai ser o fim. Às vezes é Deus só mudando o cenário. Vou falar de novo. Nem tudo que parece ser o final da história é o final. É só Deus mudando o cenário. Pergunte por quê? Porque a história, Rafael, Tamires, não acaba aqui. Rafael, amanhã eu vou lá. Quero confessar diante do público da igreja que eu estou te devendo a visita. Não consegui. Toda hora que eu lembro é a hora que eu não posso. Mas amanhã de manhã, pode preparar o café, o pão de queijo, café sem açúcar, pão de queijo, suco de laranja, geleia de mirtilo, de morango, aveia, alcaparras. Brincadeira. Mas olha aqui, vem, volta comigo para o culto. Ela falou assim, ó, destrói toda a descendência. Não deixe ficar ninguém. Só que Deus tem um plano. Fala para quem está do seu lado, Deus tem um plano. Quando tudo parece estar perdido, Cristina, Deus tem um plano. Quando parece que não tem jeito, Deus tem um plano. Quando esse espírito de Atalia, Alexandra aparece, Deus tem um plano. E o que está parecendo ser o fim, Deus está me dizendo aqui para liberar essa palavra para você. Não é, Ele está apenas mudando o cenário. Aí nós precisamos ir para o versículo de número 2. Olha que poderoso o versículo de número 2. Mas Jeosafé, filha de Jeorão,
irmã de Acasias, tomou Joás, filho de quem? Filho de Acasias, é o herdeiro, e furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e o pôs a ele a sua ama, e na recâmara, e escondeu de Atalília, e assim não mataram Joás. É Deus dizendo: eu ainda tenho um plano, eu ainda tenho um plano. A Atalília estava pensando que estava vencendo, mas Deus dizendo: não está, porque eu vou guardar aquele que tem a promessa. Tem alguém ainda? Ainda tem Joás. Ainda tem Joás, ainda tem Joás. Eu vou falar até você entender. Deus ainda tem um plano. Atalília não vai governar, porque Deus ainda tem Joás. Joás ficou escondido, aleluia. Ele ficou escondido. Vamos para o versículo 3, Olha o cenário mudando, versículo de número 3. E Jeozeba o teve escondido aonde? O menino ficou na presença. Tem alguém querendo tomar o seu lugar, mas nós estamos aqui na presença. Atalília querendo tomar o que é seu, mas nós estamos aqui na presença. O inimigo querendo atrapalhar a sua vida, mas nós estamos aqui na presença. Alguém está dizendo: ela vai morrer logo. Não! Deus te guardou na presença. Deus te protegeu na presença, na casa. Meu Deus, isso é poderoso demais. Tem um sacerdote que está colocando você na presença. Deixa eu aqui viajar nas minhas conjecturas aqui. Escuta, tem um sacerdote levando, dizendo: Joás, eu sei que a coisa lá de fora está feia, meu filho. Tem uma sentença de morte para você, mas a sentença de morte é das terras, porque a sentença divina para você é o reino. Você tem uma promessa. Em nome de Jesus, levante a sua mão. A sentença, escute, da terra não vai ter poder de invalidar a sentença divina sobre a sua vida. Atalília só não sabia que Joás estava vivo. O plano dela parece que está dando certo, mas Joás ainda está vivo. Deixa eu melhorar para você entender. O que Atalília não sabia era que Joás estava vivo. Se você está vivo, é porque Deus não terminou a sua história. Está vivo? Está vivo? Como que é nós aqui nessa história? E teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Escuta, você está vivo? É Deus dizendo: te guardei, te protegi. Você está na minha presença. Preste atenção. E enquanto Atalília está viva, escuta, Joás está na presença. Então é o seguinte: eu estar na presença não isenta a existência de Atalília, mas toda a intenção de Atalília de acabar com a sua vida, de acabar com a sua história, de roubar a tua promessa, essa sentença está sendo cancelada, porque na presença de Deus você vai ficar vivo. Deus vai levantar um sacerdote para guardar você na presença. Aí aqui eu fico pensando: Jesus morreu na cruz do Calvário, o sumo sacerdote foi lá, morreu na cruz do Calvário. E o que ele fez comigo e com você? Nos colocou agora, porque a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou. E o que aconteceu agora? Nós estamos aqui, na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele está fora dos holofotes, mas ele está na presença. Ele não está disputando nada, mas ele está na presença. Tem muito barulho do lado de fora, mas ele está na presença. Agora pega essa chave que eu vou liberar isso para você. Deus às vezes nos esconde para nos preservar.
Deus às vezes nos esconde para nos amadurecer. Deus às vezes nos esconde para nos preparar. E quando Deus quer te esconder, Ele te esconde. Mas quando Deus quer te apresentar, meu Deus, eu vou falar de novo. Quando Deus quer te esconder, é o tempo que Ele quer, Jefferson. Aí Ele vai te esconder. Mas quando chega o tempo que Ele fala, chegou a sua hora, chegou a sua vez, não tem ninguém que vai impedir. Quando Deus falar, agora é com você, Joás. Chegou o seu tempo. Quando Deus esconde, Ele não atrasa, Ele protege, Ele te amadurece, Ele te prepara. Escute, mas eu preciso dizer para você que o tempo do esconderijo tem prazo de validade. Chega uma hora que Deus está dizendo, Joás, está na hora de sair para o esconderijo, porque a promessa do trono é para você. E aí escute, e nós vamos ler a Bíblia, que aí eu não erro e a gente vai embora mais cedo. 6 anos escondidos. Quantos anos? 6 anos escondidos. O 7º ano, Deus manda chamar. Pergunte por quê? Porque o esconderijo não é eterno, a promessa é eterna. Mas Deus não te esconde por muito tempo. Eu estou falando com pessoas aqui que têm promessa de Deus, tem talentos e dons que o Senhor te deu, e dentro de você parece que fica uma indignação, que você fala, eu sei tanto, eu poderia estar fazendo tanto e tudo, mas parece que está tudo dando errado. Escuta, 6 anos. Aí você está assim, Senhor, mas era para eu já estar lá na frente. Deus está falando, eu só te escondi. Só que os 6 anos de esconderijo acabou, porque você vai ser restaurado para reinar. Deus vai lá, e aí a gente vai ler a Bíblia para a gente não errar. Põe na versão NVI, por favor. Olha o que o texto vai dizer. Isso, durante 6 anos, Joás ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. Parece que está dando certo para ela. Mas vamos para o texto? E aí a gente só vai ler mesmo para ir embora. Versículo 4 vai dizer o seguinte: e no 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os comandantes dos batalhões de 100 e dos cários dos guardas, e fez um acordo com eles no templo do Senhor sobre juramento. E depois lhe mostrou o filho do rei. Mostrou quem, gente? Eu fico imaginando a surpresa, porque a Atalia estava lá, matei todos os filhos. Aí agora, Joiada, esse o sacerdote, ele chega e fala pros guardas agora, gente, eu vou mostrar para vocês que quem você estava pensando que estava morto, está vivo. O filho do rei está vivo. Aí ele vai dizer, ele lhes deu, versículo 5, e lhes ordenou, vocês vão fazer o seguinte: quando entrarem de serviço no sábado, 1/3 parte de vocês ficará de guarda no palácio real. Versículo 6, outra 1/3 parte na porta de Sur, a 1/3 parte restante ficará na porta por detrás das outras companhias, e elas montarão guardas no templo por turnos. Versículo 7, e outras 2 companhias que normalmente não estão de serviço no sábado ficarão de guarda no templo para proteger quem? Interessante. Proteger quem? Mas não é Atalia o rei? Escuta, tem gente que está pensando que só porque está lá na posição, ele é. Mas escuta, tem muita gente que está sendo aplaudido aqui na terra, mas sendo vaiado lá no céu. E outros estão sendo vaiados aqui na terra, mas está sendo aplaudido lá no céu. Deixa eu te falar uma coisa. Olha o poderoso desse texto. Eu estou correndo para eu não atrasar. Olha que poderoso esse texto. Alguém está falando assim, ó, está morto. Mas o sacerdote está falando assim, ó, rei. Aí você decide. Ou você assume a identidade que o mundo está te colocando, ou você assume a identidade que o Pai te colocou.
Alguém está dizendo, morto, acabou. E aí olha que o sacerdote fala, escuta, essa guarnição aqui vai lá para o templo para fazer o quê? Proteger o rei. Mas aí, queridos, mas ele não está ainda reinando. É porque Deus é atemporal, meu irmão. Quando você foi formado, ele já te viu, rei. Escuta, para nós, Fernando, deixa eu te falar uma coisa. Tem 1 ano e meio que você está aqui na igreja? Um ano e 1 mês que você está aqui na igreja, certo? Há 10 anos atrás, sabe o que Deus já te via? O Fernando aqui da igreja. Há 10 anos atrás, ele não via, escuta, Deus ele não vê você, escuta, pelos caminhos errados que às vezes você está. Deus não vê você pelo anúncio que a Thalia fala, você está entendendo? Deus não vê e não chama você como o diabo chama. O diabo te chama de fracassado, o diabo quer colocar acusações na sua mente, o diabo quer falar que você não dá conta, o diabo quer falar que você é um fracassado, não deu conta de vencer o pecado de novo, desistiu de novo, começou e parou de novo. É isso que o diabo fala. Mas a Bíblia vai dizer que ele te chama de filho, e a Bíblia vai dizer que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E eu quero aqui em nome de Jesus concordar e liberar essa palavra. É o que Deus diz ao seu respeito que realmente vai acontecer. É o que Deus diz ao respeito da tua casa, da tua família. Exatamente isso que vai acontecer. Diga comigo, o rei está vivo. A promessa está viva. Por mais que se levantaram algumas Atalias por aí, mas Deus está dizendo, olha você vivo. Olha você vivo, se você está vivo é garantia que a promessa está de pé. E aí vamos ler, versículo 8, vamos lá? Versículo 8 vai dizer, posicionem-se ao redor do rei e das armas, e de armas na mão. Eu fico feliz demais de ver isso aqui. Ele já é rei. Ele já é rei. A multidão está falando que não, mas ele já é. Aí eles falam, matem todo aquele que se aproximar de suas fileiras, e acompanhem o rei aonde quer que ele... Você tem noção que teve uma estratégia do diabo para matar o rei, e agora tem uma estratégia divina para colocar uma proteção no rei? É muito poderoso esse texto. Olha que poderoso isso, escuta. Agora alguém que estava rindo falando, morreu! Tem um exército acampado ao seu redor. É por isso que no Salmo de número 91, salvo engano, versículo 10 a 11, vai falar assim, ó, e o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e praga alguma vai chegar lá, ó. Nenhum mal atingirá, escuta, desgraça nenhuma chegará na sua tenda. Põe o versículo 11 agora, por favor. Por que não vai acontecer nada? Versículo 11 desse texto aí, eu acho que é isso mesmo, por favor. O 11, isto. O 11, versículo 11. Acredita que é o próximo? Você está no 10, está aqui? Já o 11? Ah, porque ali não mudou, escuta. Porque ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para que protejam você em todos os seus... Sabe o que está acontecendo com o rei Joás? É o que Deus falou que está acontecendo com você. Os anjos dele, foi dada uma ordem, guarda ele, guarda o Ed, guarda a Solange, protege a Gillian, guarda a Vanessa, vai lá na Mara. De volta e meia a gente vê alguns vídeos aí, se a gente tivesse visão do mundo espiritual, né? É tanto ataque, meu irmão. Você acha, o inimigo, sendo ele teria destruído a sua vida, mas toda hora que ele tenta, olha o anjo te protegendo. Olha o anjo livrando você do mal. Olha Deus te protegendo. E aí vamos para o texto. A Bíblia vai falar, versículo de número, nós paramos no 8. Posicione-se. Agora versículo de número 9, segundo Reis 11, 9. E os líderes dos batalhões de 100 fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou os seus soldados, tanto que estavam entrando em serviço no sábado, como que estavam saindo
ao sacerdote Joiada. Então ele deu aos líderes dos batalhões a 100, as lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo do Senhor. Os guardas todos armados posicionaram-se em volta do rei. Todos em volta do rei. Você está protegido, meu irmão. Eu vou falar de novo, você está protegido. Posicionaram-se em volta do rei, junto ao altar, em torno do templo, desde o lado do sul até o lado do norte do templo. Versículo 12 vai falar: e depois Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, e colocou nele a coroa, e lhe entregou uma cópia da aliança. Então proclamaram rei, ungindo-o, e o povo aplaudia e gritava: viva o rei, viva o rei, viva o rei. Chegou a hora, chegou o dia, chegou o momento. Ele agora é o rei de Judá. Vamos continuar lendo. Versículo 13. Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo, e onde ela viu o rei em pé junto à coluna, conforme o costume. Você tem noção? Que agora ela começa a ver o povo gritando: viva o rei, viva o rei, viva o rei. E ela chega: que barulho é esse? É o céu anulando o que o diabo construiu na terra, para ser estabelecido o que foi escrito lá do céu para acontecer na sua vida. Então escute, está acontecendo isso aqui hoje. Deus vai anular a sentença de Atalia para prevalecer a proposta dele na história da sua vida. Você crê nessa palavra? E o texto vai dizer: e ela viu o rei em pé junto à coluna, conforme o costume. Os oficiais e os tocadores de trombeta estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das trombetas. Então Atalia rasgou as suas próprias vestes e gritou: traição, traição. Versículo 15 vai dizer: e o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes dos batalhões de 100, que estavam encarregados das tropas: levem-nem para fora por entre as fileiras e matem a espada e todo aquele a que a seguir, pois o sacerdote dissera: ela não será morta dentro do templo. Sabe o que está acontecendo aqui? É quando chega o tempo do Senhor, toda a estratégia, todo arquiteto maligno vai cair por terra. A Bíblia vai dizer: tira ela do templo, porque ela vai morrer do lado de fora. Onde ela pensou que ela estava reinando, vai ser o lugar da morte dela. E o rei fica guardado aqui na presença do Pai. Eu quero convidar você para ficar de pé. Peço o louvor que suba aqui. E agora escute, eu quero orar com você, meu Deus. Correndo aqui. Peço os intercessores para virem aqui, nós vamos orar. Olhe para mim. Eu te narrei uma história verídica que aconteceu, está registrada na palavra. Mas ela não é apenas uma história. Ela é o modus operandi que o diabo faz. Eu não sei qual que é o seu nível de crença, escuta, mas eu preciso dizer para você: o mundo espiritual existe, sim ou sim? Então existe o mundo da luz, mas também existe o mundo das trevas. Existe Deus, mas também existe o diabo. E olha, Uberlândia, você que é de Uberlândia, eu não sei você, e talvez você não está aguçado para perceber essas coisas, mas o que tem aumentado de trabalhos de macumba ao redor da nossa cidade é uma coisa de louco. Esses dias eu saí da igreja aqui, em frente ali à rotatória, segunda rotatória. Eu falei: gente, mas não está nem escondido mais. Em frente à rotatória ali, em plena luz do dia e tudo e tal,
tem lá um trabalho de macumba e tudo e tal. As trevas estão fazendo os planos dela. O espírito de Atalia não mudou, ela continua, sabe, fazendo as suas estratégias. É por isso que a vontade, sabe, às vezes você chutar o balde, é porque você está sentindo uma opressão. Sabe, essa angústia que talvez você nem sabe de onde, é uma opressão. Acusações indevidas é opressão. Tentativa de coisas que você estava fazendo e parece que deu errado, sabe, é o espírito de Atalia querendo atrapalhar você. Mas hoje, o Senhor está cancelando isso agora em nome de Jesus. Sabe, como eu disse aqui, essa mulher veio para querer roubar aquilo que não é dela. E quantas vezes a sensação que a gente tem é que é exatamente isso. Parece que veio alguém, atrapalhou você exatamente na hora de tomar posse. Mas escute, o Salmo de número 30, o versículo de número 5 vai dizer: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ela vem pela manhã. E hoje nós precisamos agora, em nome de Jesus, cancelar. Esses intercessores aqui vão ser como sacerdotes joiada. E eles vão ser homens de Deus para orar por você agora. Porque esse espírito de Atalia vai cair. A promessa é para você e ninguém vai atrapalhar aquilo que é seu. Deixa eu te falar, ainda em 2026, o Senhor está restaurando você para reinar nessa terra. Pastor, mas está muito difícil. É quando as coisas pioram, é nos cenários mais complicados que Deus vem e age com poder sobrenatural. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas hoje é um dia de você voltar, tornar a ter a herança que foi designada para a sua vida. E se você entendeu, e se Deus falou com você nessa mensagem, se você entenda, escute, é tão interessante que foi o povo, foi alguém que guardou, foi uma mulher que guardou Joás. E depois, escute, é tão lindo isso, que Joás não precisou de brigar, porque quem tem herança não briga, quem tem herança acessa. Aí Deus vai trazer agora um alinhamento. Talvez na sua vida muitas coisas aconteceram de errado. É esse Atalia, que às vezes em alguns momentos parece que sentou na cadeira. Mas hoje Deus vai tirar essa Atalia dessa cadeira. E os projetos que o Senhor colocou na sua mão, ninguém vai impedir. Você vai chegar em lugares sobrenaturais. Você vai ver a ação divina para a sua vida. E eu quero convidar você, você que entende que precisa de uma oração para essa Atalia cair por terra. Pastor, eu estou sentindo uma perseguição. Isso vai acontecer mesmo. Mas você vai vir aqui para nós orarmos por você. E esse espírito mal ser cancelado e anulado em nome de Jesus. Isso, pode vir que nós vamos orar por vocês. Venham, venham.